Fala, rapaziada legal Azulina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, né? Rapaziada, o vídeo de hoje aqui a gente vai conversar um pouco sobre o time do Osório que ele vai colocar contra o Mirassol, o provável time, né? O problema com o meia do Clube do Remo e bora falar também sobre a novidade para o jogo, né? Além disso, o Clube do Remo também com olhos em outros jogos, tá? Antes disso, meus amigos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, tá? Nesse vídeo aqui, no primeiro comentário fixado vai ficar o link do meu WhatsApp. Quem quiser patrocinar os nossos vídeos, tá? Estamos com uma promoção imperdível aqui para você. Então, se você tem interesse de patrocinar os nossos vídeos ou de dar alguma ajuda aqui para o nosso trabalho, é só clicar nesse primeiro comentário fixado e entrar em contato comigo, tá bom? Você vai falar diretamente comigo, beleza? Tamo junto. Bom, bora lá falar agora aqui sobre, primeiramente, Lionel Pico. O Lionel Pico, gente, não foi ainda enviado pelo Platense a documentação dele. Portanto, o nome dele ainda não saiu no bid. E ele não está apto ainda para enfrentar a equipe do Mirassol. Pode ser que amanhã tudo mude. Pode ser que essa documentação chegue amanhã e o Clube do Remo consiga regularizar o Lionel Pico para que ele possa jogar esse duelo contra o Mirassol. É uma baixa em tanto. O cara nem jogou ainda e a gente já está sentindo falta do cara, né? Porque a gente sabe que é uma diferença, né? É uma diferença gigantesca de um jogador desse porte para os que a gente tem aí, né? Principalmente na marcação. O Lionel Pico é um cara muito forte na marcação. Mas nós temos, por exemplo, o Zé Wellison e Ivan Quaresma, que já estão regularizados e podem enfrentar a equipe do Mirassol. Um time interessante que eu acho que seria para esse jogo contra a equipe do Mirassol, eu acho que seria esse aqui, tá? Marcelo Rangel no gol, lateral direito Marcelinho, dupla de zaga Klaus e o Kaique Almeida, pelo entrosamento dos dois. E na lateral esquerda, o Cufré, né? Tem que estrear o Cufré, acho que a gente não tem uma outra opção, a não ser que o Cufré jogue por ali. Meio de campo, como provavelmente nós não teremos o Lionel Pico para esse jogo, Zé Wellison e Zé Ricardo, os dois Zés no meio de campo ali, na dupla de volantes. E mais à frente deles, eu colocaria o Catarose. Meu time, o Catarose jogaria à frente. O Enil Vitor Bueno, calma que eu vou chegar lá. Na ponta direita, o Diego Hernandes, centralizado, né? Aliás, centralizado já vai ser o Catarose, perdão, tá? Mas na ponta direita, o Hernandes, como centroavante, o Rafael Monte e na ponta esquerda, Vitor Bueno. Só que tem um detalhe, o Osório, ele é apaixonado pelo Aleph Manga. É impressionante. Ou ele está colocando o Aleph Manga aí porque acredita no futebol do Aleph Manga, ou a gente sabe, né? Aqueles velhos assuntos, né? Aleph Manga sendo auto-escalado no time do Remo, que é um absurdo também. Na lateral direita, provavelmente ele deve manter esse João Lucas, que para mim é mais fraco que o Marcelinho, tá? Eu não preciso nem de mais jogos para me comprovar isso. Os jogos que ele atuou já deu para perceber que ele é o jogador que tem que figurar o elenco do Campeonato Paraense, não o Marcelinho. E o Remo tem que ir atrás de um outro lateral direito, né? Para pelo menos a gente ter 3 opções aí e não ficar improvisando jogadores. É um jogo muito complicado, porque o adversário do Clube do Remo é um adversário que é cascudo e é bem treinado pelo Guanais. Mas hoje, o jogo que era para ter acabado ontem, mas não acabou devido às chuvas, acabou hoje. E o Mirassol, ele acabou empatando ainda, conseguindo empatar com o Novo Horizontino, um bom time do Novo Horizontino, né? Por 1-1 dentro do Maião. E evitou uma derrota dentro de casa. Um time misto do Mirassol, mesclado com jogadores titulares e jogadores reservas, né? Então o Mirassol provavelmente também terá um time misto contra o Clube do Remo. Vai vir para cá, sabe da dificuldade que vai ser o jogo e pretendemos sim deixar bem mais difícil o jogo para o Mirassol. Só esperamos que o Osório não invente tanto, né? Porque os últimos jogos também, apesar do mau desempenho do time do Remo, tem também sendo um jogo marcado principalmente pelas invenções de Juan Carlos Osório. E a gente espera que isso aí não aconteça. Mas, sobre, né, o time remista para esse jogo, é importante que nós tenhamos algumas estreias já nesse jogo. Porque esses jogadores eles têm que estar ritmados. Não para o jogo contra o Águia. O jogo contra o Águia é basicamente o time que enfrentou o São Francisco. Aquele time vai enfrentar o Águia. Ponto. Tá? Mas, principalmente porque boa parte desses jogadores, com alguns jogadores do jogo contra o Águia,
vão jogar o clássico. Por exemplo, um time interessante para jogar o clássico de domingo, que é um jogo que o Clube do Remo também tem que priorizar. Já que os mucurentos estão pedindo tanto, né? Estão falando tanta merda antes do tempo, é bom te dar um couro neles, né? Vou te dar uma surrinha neles para eles entenderem o lugar onde eles estão, né? E o time que eu vi deles nem precisa de muita coisa, né? Nem precisa de muita coisa para bater nesse time deles aí. É inadmissível o Remo, com a folha salarial que tem, com as condições que tem, não jogar o clássico para vencer no domingo. Tem que ganhar no domingo. Ponto. Quer espantar qualquer crise, qualquer problema? Ganha na quarta-feira e ganha no domingo. Ponto. Porque a derrota contra o Atlético Mineiro a gente já vai começar a ver com outros olhos. Se acontecer, né? Não estou dizendo que não vai perder lá, não. Mas se acontecer a derrota lá, o que é algo natural, a gente vai ver com outros olhos. Não, a gente perdeu para um Atlético Mineiro poderoso dentro de casa, mas a gente ganhou do Mirassol. A gente ganhou o clássico. Então, vamos dar uma acalmada nos ânimos aí. Agora, resultado ruim contra o Mirassol. Não venceu o clássico, um time pavoroso da Mucura. Aí, meu amigo, aí pode encomendar aí o caixão e a vela preta pro Osório, porque ele não vai durar muito tempo. Provavelmente, se ele não vencer na quarta e no domingo, ele será mandado embora, né? Isso aí eu acredito que vai acontecer até pelo peso dos dois jogos. Eu não estou nem falando do jogo do Águia em si. Um time interessante para o domingo, né? Já que vocês podem me perguntar também isso. Eu colocaria o Van Quaresma no domingo, tá? Como goleiro titular. Na lateral direita eu colocaria esse João Lucas, colocaria o Marcelinho e o João Lucas para jogar na lateral direita. A dupla de zaga, minha dupla de zaga para o clássico seria Léo Andrade e Marlon. E na lateral esquerda eu colocaria o Sávio. Acho que seria um time interessante. Se tiver condições do Sávio, tá? Se não, aí o Cufré vai ter que jogar lá também no domingo. Mas vamos ver aí, né? Porque o Remo tem a viagem para Minas. Meio de campo interessante, inclusive, né? Para enfrentar esse jogo. Pavani e eu colocaria ali o Patrick de Paula. Dois volantes ali que eu acho que podem criar um pouco mais e dinamizar um pouco mais o meio de campo. Mas à frente deles o Pana. Botaria o Pana Agiotes ali mesmo. O Pana não estando bem, mas eu acho que seria um time interessante. Numa ponta, Iago Pikachu. Na outra, eu colocaria o Nico Ferreira. E mais à frente, centralizado, o João Pedro ou o Rafa Monte. Né? É bom você mesclar um pouco o time titular com o time para eles entenderem com quem eles estão falando, entendeu? E aí, meu amigo, eu acho que esse time aí derrota eles. Eu acredito, né? Acredito que possa acontecer. Porque o time da Mucura é fraco, gente. O time da Mucura é fraco. É fraco. É até mais fraco do que o do ano passado, esse time aí. Ah, mas tem um jogador aqui, meu, gente. Quem viu o jogo ontem, eu vi um primeiro tempo do jogo ontem. É um time muito fraco, pô. É um time que tem muita vontade, que o treinador tá todo o tempo ali. Isso é fato. Isso também tem um peso no clássico. Mas o clássico também é definido pela qualidade. E não dá para comparar os dois times. Nós estamos falando de um time de Série C contra um time de Série A. Né? Então, há uma diferença bem pequena sobre isso. Bom, gente, para o jogo de quarta-feira, foi anunciado aí pela comissão de festas do Clube do Remo que teremos 2 mosaicos de papel e um de LED. A parcial dos ingressos, a última vez que eu vi, estavam por volta de 14, 15 mil ingressos vendidos. Eu não sei se já passou, mas estava por volta desses, para quem está perguntando aí, né? É a parcial de ingressos. Estava 14, 15 mil. Acredito que no Estádio Olímpico do Pará dê ali por volta de 25 a 30 mil pessoas, tá? Não acho que vai passar disso. Até pelo momento do Remo, né? A desconfiança do torcedor. Ainda acho um grande número, tá? Pelo desempenho recente do Remo. Mas é aquilo, né, cara? É 31 anos depois, né? A gente vai voltar a jogar na Série A dentro de casa. Um estádio totalmente diferente do que foi a última vez, né? Um time diferente, uma competição diferente, é tudo diferente. Tudo é diferente. Então a gente precisa tirar um pouco essa pressão, né? Essa tensão que a gente pode ter e vencer esse jogo contra o Mirassol. Uma vitória, cara, eu acho que deixa o Remo um pouco mais tranquilizado na competição. Porque aí você mostra o seguinte, fora de casa eu vou ter dificuldade, certeza. Contra qualquer time, não é só contra o Vitória. Mas dentro de casa, quem vier para cá também vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade, pode vencer. Por que não? Assim como o Remo pode ganhar algum jogo fora de casa, o Remo também pode perder dentro de casa. É a máxima do futebol. Mas a tendência é que o Remo seja muito forte dentro de casa.
E é isso que a gente espera, né? E é esse o apoio que o torcedor vai dar na quarta-feira, para justamente essa força ela ser criada. E é claro que o nosso apoio não vai faltar. Acho que o nosso apoio não vai faltar. Eu ainda estou um pouco com o pé atrás com o Osório, não vou mentir para vocês, mas acho que com a volta, com a chegada desses reforços aí, e se ele conseguir encaixar bem o time, dá para ganhar do Mirassol em casa, cara. Dá para ganhar, porque primeiro, o Mirassol, ele vem com desfalques, parece que o Reinaldo não vem mesmo, tá? Amanhã eu trago mais um vídeo no meio-dia explicando um pouco mais a situação do Mirassol, mas o Mirassol parece que vem com desfalques, vai ter que mesclar jogadores, porque os caras jogaram hoje, não vai ter tempo suficiente para recuperar os caras para o próximo final de semana, onde o Mirassol ainda não está classificado no Campeonato Paulista, então a tendência é que o Mirassol utilize time misto de novo no Campeonato Paulista para poder jogar a Série A de novo dentro de casa. Então o Mirassol, com certeza, ele está olhando esse jogo contra o Remo, mas já está olhando os próximos jogos também. Não quer dizer que o Mirassol vem para cá para perder, não acredito nisso. Vai ser jogo duro, jogo complicado, jogo muito nervoso por parte do Remo, porque o time é a primeira vez de muitos desses jogadores, então muitos deles estarão nervosos. Mas acredito que possa ser um time bem melhor do que foi os últimos que a gente viu. Um time de fato de Série A, né? Que a gente ainda não viu esse time de Série A. O Remo, e nisso aí eu concordo com os mucurentos. O Remo ainda está sentindo o sabor da Série A. Ainda não está na Série A. A Mucura já está na Série C, já está sentindo o clima da Série C. O time é de Série C, o trabalho, o projeto é de Série C, o treinador é de Série C, né? O presidente é de Série C. Então, eles estão na Série C de fato. A gente não. A gente tem um presidente de Série C, a gente tem um projeto ali de Série B ainda, para permanecer na Série B, e o time da Série A vai estrear na quarta-feira. Esperamos que tenha numa condição melhor. Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.